Olá, pessoal, tudo bem? Para a nossa aula de hoje, eu vou estar falando sobre triângulos, tá? A gente vai estar entrando no capítulo 8, tá? Módulo 2, capítulo 8, ok? Então, vamos falar sobre triângulos, sobre classificação, né? Praticamente e basicamente hoje é uma revisão sobre o que a gente já viu também em outros anos, mas a gente vai estar se aprofundando aí a respeito de triângulos, tá? Vou compartilhar com vocês as páginas e aí a gente vai falando um pouco mais sobre esse conteúdo. Aqui está. Tá? Então, deixa eu colocar a página aqui para vocês verem, tá? Então, ó, é a página 6 do capítulo 8. Ok? Então, definição e classificação. Voltando um pouco aqui para vocês verem, né? Só para ele faz uma introdução, ele fala um pouco sobre os triângulos no dia a dia, né? Capítulo 8. Ao observarmos as atividades relacionadas à construção civil, das obras mais simples às mais complexas, vemos a presença de formatos triangulares, como na confecção de um portão para uma chácara, na estrutura de uma escada ou até mesmo na construção de uma ponte estaiada. Mas por que o formato triangular é tão utilizado assim? Um dos motivos é que estruturas que têm o formato triangular apresentam maior rigidez do que estruturas que apresentam formato de outro tipo de polígonos. Essa rigidez faz com que a estrutura se torne mais estável. Ao analisarmos o portão feito com ripas de madeira que aparece nessa abertura, podemos perceber o formato triangular com a presença da ripa, né? Então, aqui na outra página, tem uma figura importante. Aqui é uma ponte estaiada, tá? E aqui um portão com as ripas, né? Esse aqui. Tá? É que como está metade numa página, metade na outra, nessa parte virtual, a gente tem que ir e voltar. Ok? Então, ao analisarmos o portão feito com ripas de madeira que aparece nessa abertura, podemos perceber o formato triangular, com a presença da ripa de madeira na diagonal. Se retirarmos essa ripa, o portão apresentará o formato de quadrilátero. Entretanto, quando pensamos na rigidez desse portão, é necessário que se faça o reforço com essa madeira na diagonal. Na fotografia da escada, é possível observar o triângulo formado pela escada, a madeira vertical e o chão. O que você faria para proporcionar maior firmeza na escada sem alterar seu formato e tipo de material? Eu poderia reforçar, né? Em que objetos do seu dia a dia é possível encontrar a presença de formatos triangulares? Então, à nossa volta, nós temos várias, né? Olha a estrutura de um telhado, né? A estrutura das pontes. Então, existem várias estruturas de forma triangular. E aí nós vamos falar um pouco mais, né? Definição e classificação. Então, ele fala que a união de três pontos, né? Unindo o ponto A, B e C, nós formamos o triângulo. Primeira coisa importante, né? A soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Então, no triângulo, a soma dos ângulos internos sempre dá 180. Tá? E aí a classificação. Nós temos a classificação quanto à medida dos lados e quanto à medida dos ângulos. Quanto à medida dos lados, o triângulo pode ser equilátero, quando tem três lados iguais, iguais, látero, lados. Então, equilátero, três lados da mesma medida, ok? E a soma, né, ó, 60 mais 60 mais 60, 180, ok? A soma dos ângulos sempre vai dar 180. Equilátero, três lados iguais. Isósceles. Isósceles é quando tem dois lados iguais.
possui dois lados congruentes e tem ângulos da base congruentes. Então, dois lados iguais, dois lados com a mesma medida, dois ângulos da base com a mesma medida. Um exemplo, né, a escada. Essa escada apresenta como chão o formato de um triângulo isósceles, pois os dois lados de apoio têm a mesma medida. E o terceiro é o escaleno, é quando está em escala, né? Escaleno, os três ângulos têm medidas, os três lados com medidas diferentes. E os três ângulos também com medidas diferentes. Tá? Então, escaleno, os lados são todos diferentes. Também tem a classificação do triângulo quanto à medida dos seus ângulos. Um triângulo é chamado de acutângulo quando ele possui ângulos menores do que 90 graus. Tá? Então, aqui, né, um triângulo que mede 40 graus, 60 graus e 80 graus, ele tem três ângulos agudos. Esse triângulo recebe o nome de acutângulo. O triângulo que é chamado de obtusângulo é aquele que tem um ângulo maior do que 90 graus. Apenas um, tá? É óbvio, né? Que é a soma dos ângulos dá 180. Então, o obtusângulo é o que tem um ângulo maior do que 90 graus. Um ângulo obtuso. Por isso, ele recebe o nome de obtusângulo. E tem o triângulo retângulo, que é aquele que possui um ângulo reto. Um ângulo que mede 90 graus. É o que a gente mais estuda em trigonometria, em Pitágoras, né? O triângulo retângulo é um triângulo mais usado, tá? No triângulo retângulo, os lados menores são chamados de catetos e o lado maior é chamado de hipotenusa. Tá? Essa é uma nomenclatura especial aí dos triângulos, tá bom? Então, o triângulo pode ser classificado quanto aos seus lados, como escaleno, três lados iguais, isósceles, escaleno está em escala, três lados de tamanho diferente. É um triângulo escaleno. Se ele tiver dois lados da mesma medida, triângulo isósceles. Se todos os lados, os três lados, tiverem a mesma medida, é um triângulo equilátero. Ele também pode ser classificado quanto aos ângulos. Havendo três ângulos menores que 90 graus, ângulos agudos, esse triângulo é chamado de acutângulo. Se tiver um ângulo maior que 90, um ângulo obtuso, esse triângulo é chamado obtusângulo. E esse triângulo tendo um ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo. Ok? Continuando aí, nas nossa nomenclatura dos triângulos, nós vamos falar sobre os segmentos notáveis que existem em um triângulo, tá? O primeiro que ele traz é a bissetriz. O que é a bissetriz, né? Então, vamos retomar os conceitos de bissetriz, mediana e altura. A bissetriz de um ângulo é aquele que divide o ângulo em duas partes iguais, tá? Então, é uma semi-reta que divide o ângulo em duas partes congruentes, partes do mesmo tamanho. Ok? Se você traçar as três bissetrizes de um triângulo, né, para traçar a bissetriz do ângulo A bissetriz do ângulo B e a bissetriz do ângulo C, elas vão se encontrar num ponto que é chamado de incentro, tá? Então, ó, em todo triângulo, é possível traçar três bissetrizes que se encontram em um ponto chamado incentro. A mediana de um triângulo é o que liga um vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, a mediana, né, ó, você sai do vértice A e encontra o ponto médio do lado oposto, né? A medida de B até M é igual de M até C. Então, a mediana vai do vértice à metade ao ponto médio do lado oposto. Aqui do B também, sairia do vértice B e iria ao ponto médio do lado AC. Você mede metade aqui e liga. O encontro das três medianas é chamado de baricentro.
ok? Então, mediana, encontro de 3 bissetrizes, você forma o incentro. O encontro das 3 medianas, você encontra o ponto chamado de baricentro, ponto de equilíbrio de um triângulo. E depois, nós temos também a altura. A altura de um triângulo é uma reta que sai do vértice e ela tem que ser perpendicular ao lado oposto. O que é perpendicular? É formar um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho a altura que vem de B até o lado AC, formando um ângulo de 90 graus. Eu também tenho a outra altura, né? Sempre vai ter 3 medianas, 3 bissetrizes, 3 alturas, tá? Que sai daqui e forma um ângulo de 90 graus aqui também, tá? Eu estou traçando a olho isso aqui, mas com um instrumento correto, né? Um transferidor, daria para fazer direitinho aqui. E também vai ter essa terceira altura aqui, ó, que também forma um ângulo de 90 graus aqui. Esse ponto, que é o encontro das 3 alturas, é o ortocentro, tá? Encontro das 3 bissetrizes, incentro. Encontro das 3 medianas, baricentro. E o encontro das 3 alturas, ortocentro. Ok? Essas são algumas nomenclaturas que nós temos nos triângulos. No triângulos isósceles, né, ó, quando eu traço a altura, eu fico com um triângulo que tem metade da base e mais metade, né? Porque os dois lados são iguais. Então, eu formo 2 triângulos idênticos quando eu traço a altura. Ok? No triângulo equilátero, a mesma coisa, né? Então, a respeito dos triângulos isósceles, podemos dizer que a altura relativa à base é altura, bissetriz e mediana ao mesmo tempo. E no caso do equilátero, também a altura forma um ângulo de 90 graus. A altura divide em 2 partes e a altura também divide em ponto médio. Então, também é a mesma coisa. Ok? Note que a altura é, ao mesmo tempo, altura, bissetriz e mediana. Esse tipo de raciocínio só é válido para triângulos equiláteros ou isósceles, ok? Depois, além desses 3, tem a mediatriz. A mediatriz, ela pega o ponto médio e traça uma reta perpendicular. Então, ó, a mediatriz é completamente diferente de tudo. A gente não usa vértice na mediatriz. Todos os outros saem sempre do vértice, né? Ó, o vértice formando altura. Nos outros casos aqui atrás é o vértice, né? Deixa eu voltar uma página para trás aqui. Espera aí, a gente volta. É o vértice chegando no ponto médio. É o vértice sendo cortado em 2 partes, o ângulo. Porém, na mediatriz, nós não usamos o vértice. Na mediatriz, você pega o ponto médio de um segmento e traça um ângulo de 90 graus, perpendicular. Faz a mesma coisa aqui, ó, pega o ponto médio, vamos supor que o ponto médio é aqui. Se for aqui o ponto médio, você vai fazer uma reta que forma um ângulo de 90 graus aqui. Tá? Na outra coisa aqui, mesma coisa. Vai pegar o ponto médio, vai ter 90 graus. Então, as mediatrizes formam sempre 90 graus. Tá? É uma reta perpendicular. O encontro das 3 mediatrizes formam o circuncentro. Tá? Então, o encontro das bissetrizes em centro. O encontro das mediatrizes circuncentro. O encontro das medianas baricentro e o encontro das alturas ortocentro. É muito nome, né? Mas vocês podem consultar também esses nomes, né? Não tem a necessidade de decorar, mas apenas saber, né? E aí está um resumo do que a gente estava falando, ó. Pontos notáveis em triângulos, tá?
quais são esses pontos notáveis? O incentro é o encontro das 3 bissetrizes. Então, você traça a bissetriz aqui, traça a bissetriz aqui e traça a bissetriz. O encontro das 3 é chamado de incentro. O baricentro é o encontro das 3 medianas. É chamado de ponto de apoio, né? O ponto de equilíbrio do triângulo. Ponto de gravidade, né? Esse ponto é o G. O que você faz aqui nesse caso? Você vê a metade de A até B, pega do vértice C até a metade do lado oposto. Pega do vértice B até a metade do lado oposto. Pega do vértice A até a metade do lado oposto. Esse encontro das 3 medianas é o que nós chamamos de baricentro. O ortocentro é o encontro das 3 alturas, tá? Determinado pelo encontro das alturas é o ortocentro. E o circuncentro é o encontro das mediatrizes. Circuncentro determinado pelo encontro das mediatrizes. Ok? Depois tem aqui uma maneira de fazer o baricentro, fazendo como fosse uma experiência, alguns exemplos aqui, né? Então, exemplo 1. É possível existir um triângulo retângulo isósceles? Sim, né? Eu posso ter um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, que é retângulo, e tenha 2 lados da mesma medida. Os 2 catetos têm a mesma medida. Então, é possível existir um triângulo retângulo isósceles? Sim. É um triângulo que tenha 90 graus e 2 lados iguais. 2. Mostre que na figura temos x igual a alfa mais y. É simples, ó. Alfa mais y mais beta é igual a 180. A soma dos ângulos internos tem que dar 180. E x mais beta também é 180. Então, x é igual a y mais alfa. Tá? É simples, é só fazer y mais alfa mais beta é igual a 180. Como x mais beta também dá 180, porque é um ângulo raso, então é óbvio perceber que o x é igual a y mais alfa. É só olhar, né? Se y mais alfa mais beta dá 180 e x mais beta dá 180, então x é y mais alfa. Ok? Esses exercícios são extremamente simples, tá? Tem as atividades aí. Ele vai falar só de nomenclatura, né? Qual é o nome de cada segmento. Então, preste atenção, ó, quando tem barrinha, significa que os lados são iguais. Quando tem barrinha, significa que os ângulos são iguais. Então, barrinha nos lados, lados congruentes. Tracinho nos ângulos, ângulos congruentes. Quando tem 90 graus, é perpendicular. Então, é a altura. E vai colocar o nome de cada segmento aí no exercício 1. Exercício 2 vai também falar de nomenclatura, tá? Essa parte é toda teórica, não tem muito cálculo, é mais teoria. Então eu vou estar pedindo para vocês fazerem, logo depois de assistir essa aula, os exercícios que estão aí nas páginas 12, 13, 14, tá? Não vai ter uma aula de atividade não, tá? É uma aula logo depois do vídeo aí, 14, eu vou estar online, 15, se vocês precisarem de alguma ajuda, de tirar dúvida. Acho bom até todos entrarem, né? Acabou o vídeo, pode entrar no plantão, né? No plantão de dúvidas para a gente tirar dúvidas sobre esses exercícios, caso tenha. Aí você pode ir lá e fazer os exercícios da página 12, 13, 14 e 15
logo depois da sequência desse vídeo. Tranquilo, né, gente? Então, ok. Por hoje é só, bons estudos e até a próxima aula.